Um santo dia a todos. Meu nome é Matheus Lima, sou membro nível 2 da comunidade Discípulos da Mãe de Deus e hoje iremos vivenciar a glória da Quinta-feira Santa. Hoje se inicia o Tríduo Pascal, este dia tão marcante, especial, dia onde os sacerdotes irão recordar o dia da sua ordenação sacerdotal, o dia onde Jesus nos deixou o maior dos mandamentos: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E nesse momento, eu convido você a refletir sobre o amor de Deus. Você tem amado a sua família, os seus irmãos de comunidade? Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Você tem amado o próximo, assim como Jesus também amou? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo vos será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua eterna consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, Quinta-feira Santa, se iniciando o Tríduo Pascal, a preparação para a grande celebração da Páscoa, a vitória de Cristo sobre o sofrimento, o pecado, a morte. Jesus, quando celebra a última ceia, ele está manifestando livremente ali o seu amor. Este é o meu corpo que é dado, este é o meu sangue que é derramado. Jesus ali, ele se entrega de amor a nós. Foi na última ceia também que Jesus teve o gesto extraordinário do lava-pés. Jesus se fez tamanha humildade de se rebaixar até nós, de se rebaixar a nossa sujeira, para redimir os nossos pecados. Em Mateus 20, versículo 28, como Filho do Homem
que não veio para ser servido, mas para servir, dá a sua vida em resgate por muitos. Durante sua vida, Jesus nos deu grandes ensinamentos. Estando ali na ceia com os discípulos, Jesus quis dar o exemplo da humildade, a profunda humildade, a virtude-chave. Ele mesmo dizia: sede meus discípulos, eu sou manso e humilde de coração, aprendei em mim. E estando os discípulos ali reunidos com ele, ao redor da sua mesa, os mais próximos olhando assim admirado para Jesus, outros mais distantes, e Jesus ele tomou consigo um pano, uma bacia não tão cheia de água, se aproximou de cada discípulo que ali estava e lavou os pés. E lavar os pés de alguém era o gesto que o escravo fazia para com o seu senhor. Um escravo meio desastrado, que não tinha tanto jeito, um escravo que você pedia um copo com água e ele derramava o caminho. Aquele escravo mais simplesinho era o que tinha o gesto de lavar os pés. E Jesus fez isso. Jesus lavou os pés de cada um dos discípulos que ali estavam, lavou os pés de Tiago, de João, lavou os pés de Judas, aquele que um tempo depois, um pouco depois, iria lhe trair, iria lhe entregar pelo preço de 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o preço que se vendia um escravo naquela época. Jesus também lavou os pés de Pedro, Pedro que se assustou, Pedro que quando viu Jesus com aquele gesto de se abaixar, de lavar os pés, ficou assustado. Senhor, tu não podes lavar os meus pés. Ele, ao ver Jesus fazendo aquele serviço mais humilde, o serviço mais humilde que se fazia numa casa, Pedro ficou admirado. Quando vê aquela cena, ele não se conforma. E no amor que ele tinha em Jesus, ele via assim Jesus como Senhor. E ele, como simples Pedro, ele fala: Senhor, o Senhor não pode fazer isso. E Jesus diz: Pedro, se eu não te lavar, tu não terás parte comigo. E é na confissão, meus irmãos, é na confissão que a gente se lava. E é na Eucaristia que a gente entra a ter essa parte com o Senhor. Cada missa que a gente participa, a gente está marcando nossa alma com o sangue do Cordeiro. É por isso que a Santa Missa pode e deve ser oferecida pelos vivos, pelos mortos e pelos pecadores. Este gesto do lava-pés, Jesus fez isso para nos dar o exemplo. Assim como eu fiz, façai-vos vós também. E você pode até se perguntar, se questionar. Então, Jesus lavou os pés dos discípulos e disse: assim como eu fiz, façai-vos vós também. Então, eu ser humilde é o lavar os pés de alguém. Mas o lavar os pés, que Jesus disse: assim como eu fiz, façai-vos vós também, é o não querer ser maior do que ninguém. É o ser humilde, é o ser solícito, é estar sempre à disposição. É o que devemos fazer todos os dias. É ver um papel ali no chão e não esperar ver outra pessoa, ela que retire ali.
Ou então eu vou deixar aqui porque tem alguém que tem a função de retirar esse papel daqui. E nesse ensinamento, o Senhor, ele nos chama a ser humilde. Ele nos chama a buscar sempre a humildade, o amor. Jesus que é amor. Jesus que nos deixou o novo mandamento. Mas quando a gente se pergunta assim para alguém, qual o novo mandamento? As pessoas amai-vos uns aos outros. Mas o que é que tem de novo nesse amai-vos uns aos outros? Que amai-vos uns aos outros já existia. O novo é quando Jesus fala: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele nos amou quando estava ali na cruz e pediu perdão pelos seus inimigos. Ele nos amou quando lavou os pés dos apóstolos. Ele nos amou quando ele estava ali vendo aquela cena do soldado que teve a sua orelha arrancada por um discípulo, e ele teve tamanho amor que ele curou aquele soldado. Ele amou a todos incondicionalmente. É tamanho o amor de Jesus em cada gesto. É grandioso os acontecimentos desta noite. O que a igreja vem nos propor a meditar é de ficarmos encantados diante de tantas coisas. A Eucaristia ela é um grande lava-pés, pois nos lava, nos purifica. Foi na noite de hoje que Jesus começou o Tríduo Pascal, que foi pela última ceia. Última ceia onde os seus discípulos estavam ali todos aflitos, assustados, que queriam saber quem era que iria trair Jesus, quem era que iria entregar o Mestre. Todos se perguntavam, ficavam assustados, se olhando. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia, disse: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, começou a perguntar, cada um: sou eu, Senhor? Respondeu ele: aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas, ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: Mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. Na Páscoa, os judeus sempre celebravam a Páscoa após matarem um cordeiro. Eles comiam e eles faziam nisso a sua celebração da Páscoa. E Jesus antecipou a sua Páscoa. Jesus, ele antecipou a sua Páscoa, pois ele sabia que no dia seguinte ele mesmo seria o cordeiro imolado. Jesus desejou ardentemente celebrar aquela hora. Em Mateus 22, versículo 15, Jesus fala: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. E vou te receber no meu coração, te tocar, ter-te em minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser o sol. Ter contigo uma perfeita comunhão,
Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério no meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhes, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos, doravante não beberei mais deste fruto da minha vinha, até o dia em que o beberei do novo convosco no reino do meu Pai. Vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério no meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno um pedaço de pão. Oh, meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro. Jesus, ele se faz alimento, ele se faz o pão da vida para vir até o nosso encontro, para vir até o nosso coração, para nos dar força, nos dar coragem, nos dar o sustento para enfrentar aquela dificuldade. Quem é que nunca passou ou está passando por uma dificuldade? É Jesus que irá dar esse sustento. É nosso Senhor que vem ao nosso encontro na Sagrada Comunhão. E como católicos que somos, devemos ansiar esse pão da vida. Assim como uma corça suspira pelas águas, devemos fazer isso todos os dias, suspirando a Jesus. A corça, ela é um animal que ela tem uma sede incessante. Por isso ela batalha, corre atrás para encontrar água pura. Ela faz o possível para encontrar a água que é para saciar o seu desejo. É uma busca incessante. Toda Santa Missa, ela é morte, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Toda Santa Missa é um lava-pés. Nós sabemos que o Santíssimo Sacramento da Eucaristia é corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali é uma pessoa. A Eucaristia não é algo, é uma pessoa. Quando você escuta assim, corpo de Cristo, ali não é um pão sagrado, ali é Jesus, é um mistério da fé, grande e extraordinário. É tanto que após a consagração, o padre fala: eis o mistério da fé. Pão não é mais pão, vinho não é mais vinho. Jesus, ele se faz alimento, ele se faz o pão da vida para vir até o nosso encontro, para vir até o nosso coração, para nos dar o ânimo, nos dar o sustento, nos dar a coragem para enfrentarmos aquela dificuldade na qual estamos passando ou iremos passar. É Jesus Cristo que nos dá a fortaleza para seguirmos caminhando. É Jesus Cristo
que vem ao nosso encontro na Sagrada Comunhão. E como católicos que somos, devemos buscar e receber esse pão da vida. Tem uma música na qual eu gosto muito, que ela diz assim: assim como uma corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma. E é o que devemos fazer todos os dias. É suspirar a Jesus Cristo, assim como uma corça suspira pelas águas. A corça, ela é um animal que tem uma sede incessante por água. Por isso ela corre, ela vai atrás, ela busca com muita euforia, ela enfrenta obstáculos, se machuca e faz de tudo, até encontrar água pura, até saciar o seu desejo. E quando ela encontra a água, ela entra em estado de tamanha felicidade. Ela se molha, ela faz o possível para beber o quanto pode de água. E é isso que devemos fazer para com Jesus. É buscarmos todos os dias. Toda Santa Missa, ela é paixão, morte e ressurreição de Jesus. Toda Santa Missa, ela é o lava-pés. Nós sabemos que Jesus, o Santíssimo Sacramento Eucaristia, é corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma pessoa. A Eucaristia não é algo, é uma pessoa. Quando você escuta assim, o corpo de Cristo, ali não é um pãozinho, como muita gente diz, o pão sagrado. Ali é Jesus. É Jesus. É um grande mistério. Grande e extraordinário. É tanto que após a consagração, o padre, ele diz assim: eis o mistério da fé. Pão não é mais pão. Vinho não é mais vinho. Tem uma pessoa ali. E a pessoa é Jesus Cristo. Hoje, vivenciando a glória da Quinta-feira Santa, a gente celebra também a instituição do sacerdócio para nos lavar os pés através da palavra, da catequese, da pregação, administrando os sacramentos ao decorrer das nossas vidas. O Padre vai nos lavando os pés. Então hoje vamos rezar, vamos tirar um momento para relembrar, para interceder por aquele Padre amigo, por todos os padres do mundo inteiro. O sacerdote, ele é um homem escolhido pelo Senhor bom Deus, dentre todos os homens, para representá-los em sua relação para com Deus. O sacerdote é um ministro de Cristo, representando junto ao povo e representando o mesmo povo diante de Deus. Na nossa comunidade, a gente tem o projeto de adoção do clero, onde convida os consagrados a adotar espiritualmente um sacerdote para rezar diariamente por ele. E como falar do sacerdote e não falar de São João Maria Vianney? São João Maria Vianney, que foi um camponês de mente rude, proveniente de uma família simples e bastante religiosa. Ele era um cristão íntimo de Jesus, servo de Maria Santíssima e de grande vida penitencial. São João Maria Vianney, ele foi proclamado por Bento XVI como o padroeiro de todos os padres. Na sua condição de humilde pároco de aldeia, tinha uma noção muito apurada da dignidade do sacerdote e,
vivendo como autêntico homem de Deus, também sabia falar ao povo com simplicidade e encantamento sobre o Padre. Se eu encontrar um padre e um anjo, eu cumprimentarei o Padre antes de cortejar o anjo. Este é amigo de Deus, mas o Padre faz as vezes de Deus. Quando virdes um padre, deveis dizer: eis aquele que tomou um filho de Deus e me abriu o céu pelo santo batismo. Ao se colocar a serviço do povo de Deus, é o próprio Jesus Cristo que está presente ali no Padre, pois ele age in persona Cristo. Isso é, ele age na pessoa de Jesus Cristo. E hoje, vivendo a glória da Quinta-feira Santa, vamos também fazer uma breve reflexão sobre o personagem em destaque no nosso retiro esse ano, o profeta São João Batista. O Papa Francisco disse que um profeta é aquele que é capaz de chorar pelo seu povo e também de dizer coisas fortes quando for necessário. Não é morno, é sempre assim, direto. E São João Batista é um profeta cujas virtudes devemos imitá-lo. A virtude da humildade, a profunda humildade. São João Batista, ele disse: eu não sou apenas uma voz que clama no deserto. Preparai os caminhos do Senhor, porque Ele está próximo. Tenha a humildade de dizer: eu não sou nem Elias, nem Jeremias, nem o profeta. Eu não sou tampouco o Messias. E digo mais: eu não sou digno nem de me abaixar diante dele para desatar as suas sandálias. É preciso que ele cresça e que eu desapareça. Ele bem vivenciou essa profunda humildade. A profunda humildade que Jesus teve quando estava ali lavando os pés dos seus discípulos. Depois do exemplo da humildade no lava-pés, depois do mandamento do amor, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Depois da instituição da Eucaristia, do sacerdócio, Jesus foi para o Jardim das Oliveiras. Que façamos memória desse cálice sagrado. Que façamos memória desta glória da Quinta-feira Santa. Que façamos memória deste dia sagrado. Desse Jesus que nos lava os pés em toda a Santa Missa. E peçamos a cada Eucaristia a graça que todos aprendamos o gesto da misericórdia, da caridade, assim com os mais pobres. A Eucaristia está profundamente vinculada à caridade, ao amor, à justiça, o lavar os pés. Se nosso Senhor, que é nosso Mestre, Ele fez tudo isso, que assim busquemos igual a Ele todas as virtudes e assim seremos felizes. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.